Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Mac. Eu sou ministro do Evangelho da Graça de Deus. Bem-vindos sejam todos e vamos lá, juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, como eu já havia anunciado aqui no canal, meus amados irmãos, que esta semana nós trataremos apenas acerca do pecado. Tá bom, meus amados irmãos? Apenas acerca do pecado. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos falar acerca do seguinte tema. Presta atenção que o tema é um pouco longo. Meus amados irmãos, eu estou fazendo esses vídeos acerca aqui do pecado, meus amados irmãos. Estou fazendo esses vídeos por causa da incredulidade dos crentes. Estou fazendo esses vídeos, meus amados irmãos, por causa da dureza de coração por parte dos crentes. Entendem, meus amados irmãos? Porque no fim de todas as contas, somos todos irmãos, aqueles que entendem a graça, aqueles que não entendem a graça, aqueles que são religiosos, aqueles que não são religiosos, somos todos irmãos. Entendem, meus amados irmãos? E o objetivo da pregação do Evangelho é que vidas sejam libertas e que todos conheçam a verdade do Evangelho. E conhecendo a verdade do Evangelho, todos sejam libertos por essa graça maravilhosa. Entendem, meus amados irmãos? Paulo ele disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eles vão crer se eles ainda não ouviram esse Evangelho? Como é que eles vão crer se ainda não ouviram essa pregação do Evangelho da graça? Há uma necessidade de nós pregarmos este Evangelho sempre e sempre, para que todo aquele que ouve receba em seu coração e creia verdadeiramente naquela que é a verdade da palavra de Deus. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos falar acerca do seguinte tema. Preste atenção no tema que é muito longo. Olha aí o tema. Presta atenção. Olha. Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo o único que tira pecados, por causa da incredulidade dos crentes, ele deve vir morrer de novo para os crentes entenderem que não são mais pecadores. Não, vou repetir para você entender isto. Amados, Jesus, o Cordeiro, Jesus de Nazaré, sendo o único que tira pecados, por causa da incredulidade dos crentes, ele deve vir morrer de novo para os crentes entenderem que não são mais pecadores. Só dessa forma, eu acho que os crentes vão entender que não são mais pecadores. Porque, meus amados irmãos, é algo incompreensível. Não dá para entender isto. Meus amados irmãos, nós mostramos passagens bíblicas, passagem por passagem, Bíblia acima de Bíblia, mostramos as cartas do apóstolo Paulo, mostramos a relação que as cartas têm com o antigo pacto, mostramos as promessas que Deus fez lá no antigo pacto, onde Deus ele disse que tiraria o pecado em um único dia, mostramos qual foi esse dia que ele tirou o pecado do mundo. Mas os crentes simplesmente não aceitam. Os crentes estão lutando contra a Bíblia. Meus amados irmãos, nós pregamos que nós não somos pecadores. Nós pregamos que o pecado não existe mais. Que o pecado foi aniquilado no madeiro. Quando Cristo ele se deu como sacrifício, ele aniquilou o pecado. E aniquilando o pecado, meus amados irmãos, o pecado deixou de existir. E o pecado deixando de existir,
Nós não somos pecadores. Mas os crentes não entendem essa simples matemática. Não entendem. Eles continuam lutando contra a Bíblia. Agora escuta. Você que está sempre lutando contra a Bíblia. Você que está sempre negando que nós não somos pecadores. Você que insiste em dizer que nós somos pecadores. Tenho uma notícia para você. Tenho uma notícia para você, meu amado irmão. Quem sabe essa notícia faça você refletir. Meu amado irmão, Jesus não morreu pelos seus pecados. É isso mesmo. Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, não morreu pelos teus pecados. Você diz ser pecador. É ou não é? É. Você diz que peca todos os dias. É ou não é? É. Você diz que você é um pecador. E eu venho hoje te informar, meu amado irmão, que Jesus não morreu pelos teus pecados. E se ele não morreu pelos teus pecados, você ainda permanece nos teus pecados, e você morrendo nos teus pecados, meu amado irmão, você vai queimar no inferno, segundo o ensinamento da religião. Entenda a matemática. A matemática religiosa é simples. Quando alguém é pecador e morre no pecado, o fim dessa pessoa é o inferno. É queimar no fogo eterno. A matemática religiosa é simples. Deu para entender isso? Não, mas calma aí. Calma aí, vamos juntos aqui entender essa questão aqui. Meus amados irmãos, Cristo só tirou, preste atenção, Cristo só tirou os pecados daqueles que ele morreu por eles. Não, você não está entendendo. Cristo só tirou os pecados daqueles que ele morreu por eles. Se Cristo não morreu pelos teus pecados, meu amado irmão, o teu pecado jamais será apagado. E sendo que o teu pecado jamais será apagado, você vai pipocar no inferno, como dizem alguns abençoados da religião. Você entende agora? Ele tirou somente aqueles pecados. E sendo que ele tirou somente aqueles pecados, você sendo pecador hoje, meu amado irmão, o seu pecado jamais será retirado. Por quê? Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Sendo que o sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário serviu para tirar uma quantidade de pecados, meu amado irmão. Você hoje sendo um pecador, Cristo deve vir de novo, morrer por você, derramar de novo sangue para remir o teu pecado. Porque não há remissão de pecado, meu amado irmão, sem derramamento de sangue. Você entende isto, meu querido irmão? Cristo morreu apenas, Cristo tirou apenas os pecados daqueles que ele morreu por eles. Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E sendo que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, meu amado irmão, e o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário serviu para tirar uma quantidade de pecado, excluindo o seu pecado, meu amado irmão, há uma necessidade de Cristo vir de novo, morrer, derramar de novo o seu pecado, para ele remir o seu pecado. Sendo isso impossível, Cristo vir de novo, morrer, derramar o seu sangue novamente para tirar o seu pecado, você vai morrer no seu pecado. E você morrendo no seu pecado, segundo o ensinamento religioso, você, meu amado irmão, vai pipocar no inferno. Você entende a simples matemática? Mas calma aí. Vamos juntos entender isto aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Olha, isso é somente para aqueles que têm mente iluminada. Tá bom, meus amados irmãos? Para aqueles que isso está sendo difícil de entender, pesquise aqui no canal, tem muitos vídeos sobre isso. Tem muitos vídeos aqui no canal explicando bem acerca do pecado, explicando acerca deste assunto, tá bom? Para aqueles que não estão entendendo aqui essa mensagem, para o vídeo, vá lá, veja os outros vídeos, depois volta para este aqui, para juntos caminharmos juntos, ok, amados? Vamos lá ler isto aqui.
Hebreus capítulo 9, versículo de número 13. Preste bastante atenção. Olha aí. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo. Entende? O sangue de Cristo. Era o sangue de Cristo quem tinha poder para remir os pecados. Entende? Nenhuma outra coisa, meus amados irmãos, tem poder de tirar pecado a não ser o sangue de Cristo. Você entende isso, meu amado irmão? Vamos ler aí. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso, Ele quem? Jesus. É o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte. Que morte? A morte de Jesus. Visto que houve uma morte, que era a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões, dos pecados que foram cometidas sob a primeira aliança. Você entende? A morte de Jesus foi para a remissão dos pecados, das transgressões cometidas sob a primeira aliança, debaixo do primeiro pacto, debaixo da primeira aliança. Você entende isto, meu amado irmão? A morte de Jesus não foi para tirar o teu pecado, não. Você que insiste que é pecador. A morte de Cristo não foi para tirar o teu pecado, não. A morte de Cristo foi para remir, para tirar as transgressões que foram cometidas debaixo da primeira aliança, debaixo do primeiro pacto. Entende, meu amado irmão? Agora, Cristo morreu para tirar as transgressões cometidas debaixo da primeira aliança, meu amado irmão, porque o povo que vivia debaixo da primeira aliança era o único povo que era pecador, que vivia em transgressão. Entende, meu amado irmão? Cristo não tirou apenas pecado de alguns e deixou de outros, não. Cristo, meu amado irmão, tirou todos os pecados. Entende? E esses todos os pecados foram cometidos por apenas um só povo, que era o povo de Israel. O povo que vivia sob a primeira aliança. É por isso que ele, morrendo, remiu as transgressões que foram cometidas por quem? Pelo povo de Israel, que viveu debaixo da primeira aliança. Somente a morte de Jesus Cristo, o derramamento de sangue de Cristo é que teve poder para tirar as transgressões, remir as transgressões, tirar o pecado cometido debaixo da primeira aliança. Entende, meu amado irmão? Agora, a morte de Cristo já ocorreu ou ainda vai ocorrer? Já ocorreu. Se a morte de Cristo já ocorreu no passado e hoje ainda existem pecadores, meus amados irmãos, ou Jesus vem de novo morrer para derramar o seu sangue e remir esses pecados, ou esses que têm pecados hoje vão morrer em seus pecados. E se eles morrem em seus pecados, meus amados irmãos, eles têm o castigo eterno, segundo o ensinamento religioso. Capite? Você entende isto? Quando nós dizemos que nós não somos pecadores, meu amado irmão, não é por nosso entendimento, não. Quando nós dizemos que não somos pecadores, é porque nós não vivemos sob a primeira aliança. Sendo que nós não vivemos sob a primeira aliança, nós não estávamos sujeitos, nunca estivemos sujeitos a transgredir a lei de Moisés. Porque transgredindo a lei de Moisés, você se tornaria pecador. Você entendeu isso aqui?
Meu amado irmão, você não é pecador. Se você é pecador, meu amado irmão, então Cristo deve vir de novo morrer. Porque somente o derramamento de sangue, somente o derramamento de sangue que tem poder de tirar pecado. Somente o derramamento do sangue de Cristo é que tem poder para tirar pecado. Se o derramamento de sangue de Cristo na cruz do Calvário foi somente para tirar os pecados cometidos debaixo da primeira aliança, meu amado irmão, e os seus pecados foram esquecidos, sendo que os seus pecados ainda estão aí vigorando, ele deve vir de novo, morrer, ser crucificado, haver derramamento do sangue dele para tirar o seu pecado. Você entende isto? Mas, amados irmãos, Cristo, ele remiu todos os pecados. Pecados estes cometidos sob a primeira aliança. Sendo que Cristo morreu apenas pelos pecados cometidos sob a primeira aliança, meu amado irmão, nós nunca fomos pecadores, porque nunca vivemos sob a primeira aliança. E sendo que nós nunca vivemos sob a primeira aliança, meu amado irmão, nós nunca estivemos sujeitos ao pecado. O único pecado que existe hoje, meu amado irmão, é errar o alvo. É por isso que Paulo ele disse algumas vezes aí que ele era o mais pecador. Entende, meus amados irmãos? Ele dizia que ele era o pior pecador. Mas não que Paulo se referia aos pecados da primeira aliança, não. Paulo, quando dizia na atualidade, mesmo depois da crucificação de Cristo, ele dizendo que era pecador, meu amado irmão, Paulo se referia ao errar o alvo. Entende, meus amados irmãos? Praticar aí as obras da carne. Não andando segundo o Espírito Santo. Não que ele estava pecando, como essas transgressões aqui que Cristo tirou, remiu quando ele morreu na cruz. Não, mas porque ele estava errando o alvo, porque ele estava fazendo o contrário daquela que era a vontade do Espírito Santo. E é isso que todos nós hoje estamos fazendo. Entende, meus amados irmãos? O pecado que nós temos não é o pecado que nos separava de Deus. Não é o mesmo pecado que Cristo removeu, tirou, quando ele se deu como sacrifício na cruz do Calvário. Não. O pecado que todos nós temos hoje é errar o alvo. Fazer o contrário daquela que é a vontade do Espírito Santo. Satisfazer as nossas paixões carnais. Este é o pecado para nós hoje. Não que seja taxativamente o mesmo pecado que Cristo remiu na cruz do Calvário. Entende, meu amado irmão? Então, Cristo não tirou o teu pecado. Cristo, meu amado irmão, tirou apenas os pecados cometidos sob a primeira aliança. E sendo que eu e você não vivemos debaixo da primeira aliança, ele não tirou o nosso pecado. E sendo que ele não tirou o nosso pecado, meu amado irmão, nós não somos pecadores. Porque se somos pecadores, então ele deve vir de novo, morrer, derramar o seu sangue para tirar o nosso pecado. Porque está escrito aqui que ele morreu apenas pelos pecados que foram cometidos sob a primeira aliança. Se ele morreu apenas por aqueles pecados, e nós hoje somos pecadores, meu amado irmão, então não tem jeito. Não tem como tirar o nosso pecado hoje. Por quê? Porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Você entende isto, meu amado irmão? Agora, ou entendemos que as transgressões que Cristo tirou quando ele morreu na cruz do Calvário eram as únicas transgressões, os únicos pecados, meus amados irmãos, ou entendemos que nós somos pecadores e Cristo veio morrer novamente. Você entende? Eu espero que você tenha entendido isto aqui. Se você não entendeu, escreve aqui nos comentários, não entendi. Vou fazer outro vídeo explicar de novo. Para aqueles que não entenderam, escreve nos comentários, não entendi. Vou fazer outro vídeo explicando de novo.
Vamos, amados irmãos. Este era o nosso assunto hoje, meus amados irmãos. Nós não somos pecadores. O sacrifício de Cristo aniquilou o pecado. E aniquilando o pecado, meus amados irmãos, todos nós que somos filhos de Deus, estamos puros, estamos perfeitos, estamos lavados, estamos santificados. Não há pecado sobre nós. O poder do pecado não opera mais sobre as pessoas. Estamos livres. Tudo isso graças ao sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, aquele que remiu, aquele que tirou os pecados cometidos sob a primeira aliança, aquele que nos aproximou de Deus, já que estávamos longe. Há que entendermos aqui, meus amados irmãos, o fato de Jesus morrer apenas pelos pecados cometidos sob a primeira aliança não quer dizer que a morte de Jesus não trouxe nenhum benefício para nós. Não quer dizer. A morte de Cristo trouxe um grande benefício para nós, pois o seu sacrifício nos aproximou a Deus. Porque nós, meus amados irmãos, estávamos longe, estávamos afastados. Entende? Os judeus, vivendo debaixo da primeira aliança, era o único povo que estava perto de Deus. Nós, sendo gentios, estávamos afastados. Mas o sacrifício de Cristo veio tirar os pecados cometidos debaixo da primeira aliança, que era o pecado dos judeus, e aproximar-nos os gentios a Deus. Fazer com que judeus e gentios se tornassem um só povo. Você entende? Você entendeu isto? Eu espero que você tenha entendido isto. Essa semana só vamos falar acerca de pecado. Aqueles que não entenderam, escreva aí, eu não entendi. Que eu vou explicar de novo, de novo, de novo e de novo. Até entendermos isto aqui. Um grande abraço a todos, um grande beijo em vossos corações. Amo todos vocês. Vocês são minha família em Cristo, meus irmãos do coração. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.